Vamos iniciar mais um estudo, amigos dos estudos do livro Nosso Lar. Hoje teremos o capítulo 44, em que Lísias vai esclarecer André Luiz a respeito de diversos temas. Então vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos abençoe, nos envolva com a Tua paz e que possamos sentir a Tua coragem, o Teu heroísmo, a Tua esperança, Mestre. Fique sempre conosco, Jesus, graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos na primeira página do slide e temos aí a descrição do capítulo. Livro Nosso Lar, capítulo 44, de nome As Trevas. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz vai receber orientações e esclarecimentos de Lísias, em que André está com uma dúvida a respeito das trevas, que é uma região mais grosseira em relação ao umbral. Então vamos para a página 2, em que temos aí temas do capítulo. Primeiro item, queda espiritual. E André Luiz, ele ao receber as orientações de Lísias a respeito das trevas, em que sabemos todos nós que o umbral ele tem níveis diferentes. O umbral é o ambiente em que os irmãos menos infelizes têm este ambiente como um meio de expurgar, expelir as suas impurezas que se encontram no seu corpo espiritual, no seu perispírito. E, além disso, este ambiente, ele é uma espécie de ambiente hospitalar, em que os irmãos que se encontram neste ambiente após morte, eles vivem refletindo a respeito da sua última encarnação, seus erros, seus acertos, os seus orgulhos, as suas ações que geraram as transgressões que resultaram nesta ida no ambiente do umbral. E a queda espiritual, ela vai se instalando, ela vai sendo, infelizmente, amigos dos estudos, vai sendo construída por nós com atitudes em que tais atitudes refletem ações que contrariam as leis divinas, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de causa e efeito, que são leis de responsabilidades diante da divindade, diante de Deus. E a queda espiritual, ela é um resultado em que representa a negação da necessidade de sermos evangelizados, orientados pelo mundo superior. E, na medida em que as trevas, o umbral, que são níveis diferentes, recebem os irmãos compatíveis com estes ambientes após morte, se o espírito, dando exemplo, ele vive numa rebeldia reiterada, ele persiste nos propósitos de atitudes ilícitas, de corrupção, de indiferença à vida humana, ele vai receber um ambiente após a morte do seu corpo físico, um ambiente compatível com este tipo de pensamento, de ações maléficas. Da mesma forma, aquele que, numa situação mais suave, que possa atenuar os resultados da sua última encarnação, se porventura ele se arrependeu das ações equivocadas da sua última encarnação, este irmão, ao desencarnar, talvez ele necessite ainda do umbral, que é uma camada menos pior,
e naquele momento ele está expurgando os fluidos, os excessos que ele viveu na última encarnação. Pode ser os excessos de alimento, cigarro, o excesso de alcoolismo, os pensamentos negativos, o ódio, que vão criando vibrações em nosso perispírito e, por sua vez, vão deformando a aura, inserindo vibrações, cores desagradáveis. Então, há uma necessidade de expurgar, expelir tais impurezas que, porventura, todos nós podemos cultivar, criar em plena encarnação. De modo que a queda espiritual ela é construída por definições equivocadas da vida. O materialismo, por exemplo, ele claramente ele prioriza a vida material, claro, sem aquela preocupação positiva, racional, que a vida material devemos viver, fazer o melhor, o que é possível, mas buscando sempre a posse do necessário, estando aqui, mas com olhar na vida espiritual, fazer o melhor possível, cumprir os nossos deveres. Mas quando eu me limito, eu estou resumindo a minha vida somente na vida material corporal, a queda espiritual será inevitável. Vamos para o item 2, lutas purificadoras. Então, na medida em que Lísias está explicando a André Luiz que as trevas, ambientes difíceis, em que, lamentavelmente, esses irmãos, eles criam organizações criminosas com o intuito de contrariar os princípios libertadores do Evangelho do Senhor Jesus. Então, todos estes processos, que vivemos, tanto no mundo corporal e na dimensão espiritual, são lutas purificadoras em que nós vamos cada vez mais depurando, melhorando a nossa condição espiritual e entendendo que a vida ela tem um sentido, ela tem uma finalidade. Então vamos para a página 3. Vamos para a página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos fazer leituras a respeito das colocações de Lísias. E nestas colocações os irmãos vão perceber e vão entender que Lísias entende que céu e inferno, simbolicamente dizendo, ou felicidade ou infelicidade, são construções mentais, são valores íntimos e que nós vamos criando ao longo da encarnação ou das encarnações. Então, quando Lísias explica, conforme a leitura da qual vocês irão constatar, amigos dos estudos, que não é o mundo externo que representa a beleza do mundo superior ou o mundo externo que representa o umbral ou as trevas. Não é o mundo externo, não é a dimensão em que nós estamos visualizando, mas são valores, características divinas em nós ou infelizes que nós construímos intimamente, em pensamentos, no nosso mundo mental. Então, não é localidade, não são dimensões que nós estamos visualizando, mas sim comportamentos íntimos, criações mentais que refletem no mundo exterior. Então vamos à leitura? Narração André Luiz. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Vou repetir a leitura, amigos dos estudos, porque o conteúdo ele é muito importante, em que Lísias explica que o que nós vivemos, o que nós construímos ao longo da vida, são vibrações, são
representações dos nossos pensamentos, do nosso mundo interno. Então vou reler a fim de que possamos fixar estas orientações profundas. Narração André Luiz. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na Terra, paisagens e expressões essencialmente divinas. Finalizamos a leitura, amigo dos estudos. Lísias menciona que muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Então, amigos dos estudos, lamentavelmente, estas construções mentais inferiores, que elas nascem de conceitos equivocados da vida, que contrariam o Evangelho do Senhor Jesus, elas vão se externando, elas vão criando vida no mundo concreto, no mundo objetivo, e resultam em homicídios, atitudes de violências. Isto é, amigo dos estudos, o problema não está fora, está dentro da gente. Então vamos para a leitura seguinte das palavras de Lísias, do capítulo 44 do livro Nosso Lar. Leitura, narração André Luiz. Qual acontece a nós outros que trazemos em nós, em nosso íntimo, o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e temos aqui uma colocação importante. Elisa está explicando a questão das trevas, a utilidade do umbral, das trevas, a fim de que possamos entender o valor educativo da vida. E ele diz o seguinte: qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Então, amigos, percebemos que Lísias explica com clareza que, na realidade, a vida ela é um processo educativo. Na medida em que nós agimos com equilíbrio diante dos valores superiores, nós conseguimos nos libertar do umbral, das trevas que nós construímos no nosso mundo íntimo. Na medida em que nós perseveramos, nós insistimos nos propósitos da bondade, da caridade, do equilíbrio, nós alcançamos, então, a vida superior, mas dentro da gente, não fora. Então, a problemática ou solução está dentro do nosso mundo íntimo. Se estamos equilibrados, conseguimos viver o mundo superior dentro do nosso mundo mental, da nossa intimidade. Se estamos desequilibrados, iremos viver o inferno, simbolicamente dizendo, porque nosso pensamento, as nossas atitudes representam as trevas, a infelicidade. Então, amigos, devemos desenvolver a vida maior em nós mesmos. Vamos para o slide número 4, página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Livro Nosso Lar, capítulo 44, no quadro frisado em vermelho. Então vamos fazer o nosso estudo comparativo, a fim de que possamos fundamentar pela doutrina espírita e pelo Evangelho do Nosso Senhor Jesus os conteúdos do capítulo 44. Lembrando que André Luiz, neste capítulo, está recebendo orientações, esclarecimentos de Lísias a respeito do conceito de trevas, em que, para André Luiz, o umbral seria um único ambiente a receber os irmãos transgressores das leis de Deus.
que podemos, de alguma forma, viver estas experiências se porventura nós não entendermos o valor da vida segundo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo a Boa Nova. Então vamos apresentar estas fundamentações da doutrina espírita. Temos no quadro primeiro, livro Céu e Inferno, artigo 5º do Código Penal da Vida Futura. Lembrando que Ulisses, ao explicar para André Luiz que os nossos comportamentos representam, simbolicamente dizendo, o inferno ou céu. Se eu estou no equilíbrio, eu represento a beleza da vida espiritual superior. Se eu estou agindo de forma rebelde, contrariando a luz, o equilíbrio, se eu estou agindo de forma ingrata, de forma orgulhosa, sendo egoísta, eu estou construindo, edificando, infelizmente, no meu mundo interno, um umbral, as trevas. E as trevas, segundo Ulisses, são um departamento, digamos assim, mais severo. É uma outra camada do umbral, é o chamado umbral grosso, onde se encontra nas trevas, onde se encontram os abismos, as cavernas, esses ambientes em que existem organizações criminosas de espíritos desencarnados, desequilibrados, que contrariam o Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos fazer a leitura do artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Amigos dos estudos, fica claro com esta orientação do professor Allan Kardec, através do Código Penal da Vida Futura, artigo 5º, em que temos aí os esclarecimentos de Kardec ao dizer que o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, amigos dos estudos, é um estado mental, são construções internas. Se sou rebelde, eu estou construindo a infelicidade que, simbolicamente dizendo, o inferno apresenta para nós. É um estado mental, são os meus pensamentos que constroem esses mundos das trevas do umbral. E Kardec explica, complementando aquela leitura, que o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, almas felizes, o céu se encontra ali. Então não é a dimensão externa, não é o mundo externo, é o mundo interno de cada irmão, que são almas felizes, que vão gerar o paraíso naquele ambiente. E o inverso disso é aglomerando, tendo pessoas, grupos que se encontram desequilibrados, rebeldes, eles vão criar um inferno naquele ambiente. Então, não é o mundo externo, é o mundo interno. Então, vamos para o quadro número 2, o Evangelho do Senhor Jesus, uma das cartas de Paulo de Tarso a Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amigos dos estudos, Paulo de Tarso diz que para evitarmos esse estado mental de desequilíbrio, o inferno, simbolicamente dizendo, essas vibrações que são construções mentais perigosas, nocivas, que por sua vez nós iremos, ao agir desta forma, com as nossas rebeldias, nós iremos nos encaixar vibratoriamente nas regiões das trevas ou do umbral, que são variações do umbral. Umbral grosso, trevas. E o umbral, propriamente dito,
são irmãos menos rebeldes. Então, quando Paulo diz que devemos tomar toda a armadura de Deus, isto é, amigos dos estudos, nos ajustar às leis divinas, procurar viver observando a beleza da vida superior que Cristo representa. E ele diz, para que possais resistir no dia mau, que existirão dias que nós iremos precisar da nossa fé, da vontade de superar nós mesmos com as nossas inclinações, arrastamentos perigosos. E havendo feito tudo, ficar firmes. Eis aí uma construção de um céu interno, de um mundo luz internamente, que Paulo convida para a gente. Ficar firmes. Vamos para o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 614. Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Amigo dos estudos, temos aqui na resposta 614 do Livro dos Espíritos que a lei natural, ou a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade. Temos então a orientação. Como iremos construir um mundo superior, um mundo espiritual, luz em nós mesmos, no nosso mundo interno, em nossos pensamentos? Observando, agindo em sintonia com a lei de Deus. Isso vai nos trazer a felicidade. A felicidade vai se apresentar naturalmente na nossa forma de ser, em nosso magnetismo. E segundo a resposta na sua parte final, segundo a resposta 614, só seremos infelizes, isto é, se quando nos afastamos da lei. Aqui diz, vamos ler aqui a própria resposta, parte final. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o meu afastamento em comportamentos, em conceitos, definições de vida, eu me afasto por esse caminho, por esse tipo de atitude. Se eu estou agindo de forma contrária à boa nova, eu estou me afastando da felicidade. Serei infeliz. E aí estou construindo esses mundos sombrios em mim. Ao desencarnar, irei viver estas experiências necessárias no umbral ou nas trevas. É isso, amigos. Que Deus nos abençoe e que possamos viver o Senhor Jesus não somente nos lábios, mas vamos viver o Mestre Jesus em nosso altar íntimo. Agradecemos por este encontro e que possamos sentir a beleza dos esclarecimentos dos livros de André Luiz. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui agradecendo pelo encerramento de um capítulo, de um estudo do livro Nosso Lar. Que Tua presença possa ser sentida por cada um de nós, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus. Então, amigos, fiquem na paz, que Jesus possa abençoar cada um de vocês.